Então, vamos embora? Vamos começar, porque a gente tem um tempinho que a gente sabe que é né, fechadinho uma horinha. Gente, para começar, oi, tudo bom? Gustavo, CEO da Cadastra. Thiago, nosso CEO, está aí também com a gente hoje nessa live, nossa primeira live. Para começar, vamos combinar o seguinte: a gente vai deixar uns 10 minutos, 10, 15 minutos no final para perguntas. Então, por favor, fiquem à vontade, por favor, participem, mandem perguntas, que a gente no final vai dar uma olhada no que vocês mandaram para a gente e a gente fecha aí com uns 10, 5, 10, 15 minutinhos, quem sabe, com algumas perguntas que vocês nos enviarem. Tá bom? Combinado sim? E assim a gente toca a nossa pauta aqui e a gente fecha conversando no final. Bom, a pauta, como você já sabe, é transformação digital na marra, né? Essa provocação de que a gente tem que fazer, visto o cenário que a gente se encontra. Então, a gente sabe da crise que está acontecendo, a gente sabe desse período difícil que a gente está passando, como sociedade, como mundo, e, e o digital está no centro dessa transformação agora, passando por esse momento de transformação, visto essa crise onde as pessoas estão dentro de casa e estão mais conectadas do que nunca. Então, assim, acho que a grande pergunta que a gente quer debater para vocês aqui, com vocês hoje, acho que com todos esses anos que a gente tem de digital na Cadastra, o que a gente tem visto de ser acertos, de erros, dentro desse assunto de transformação digital que a gente vai desconstruir hoje com vocês aqui, e quais são os aprendizados para que a gente possa, nesse momento, mais do que nunca nesse momento, consiga acelerar esse digital, né? Por onde a gente deve começar? Então, antes da gente entrar numa discussão, eu queria que o Thiago daí entrasse para nos explicar um pouco mais sobre o que é exatamente transformação, para a gente botar todo mundo na mesma página, o que é transformação digital. Falar acho que o ponto de partida, né, Thiago? Que é a jornada do consumidor. Eu acho que o nosso Exato. entendimento, cadastra de transformação digital, é que ele parte de um centro. E esse centro ele é um entendimento e compreensão da sua jornada, do seu consumidor, né? E esse entendimento dessa jornada que vai dar o direcionamento dessa transformação digital, por onde ela começa, em que velocidade ela precisa acontecer. A gente vai falar mais para frente sobre maturidade digital, que está absolutamente conectada com isso. Mas o primeiro ponto é realmente a questão do comportamento do seu consumidor e da jornada desse consumidor. E aí a gente trazendo para essa nossa realidade hoje, nesse momento tão peculiar que a gente está vivendo, o que está acontecendo com essa jornada? O que está acontecendo com esse consumidor? Que comportamentos novos a gente está tendo essa experiência agora, que a gente está olhando e vendo acontecer agora, nesse momento de crise? E o que será que vem no rebound disso, né? Quando a coisa, digamos assim, para o novo normal, quando voltarmos ao novo normal, que a gente tanto usa já, como é que ele vai ser esse comportamento? Porque a gente sabe que existia um normal, a gente está num momento absolutamente peculiar de comportamento, de compra, de engajamento, de consumo, de tudo que a gente pode dizer, e a gente vai para digamos assim, para um terceiro momento, né? E esse momento a gente não sabe exatamente como ele vai se caracterizar, né? E aí a gente vai olhar também, tem toda uma discussão de por indústria, por segmento, cada indústria, cada segmento. A gente não vai aqui trazer para vocês dados de quais são as indústrias que estão sofrendo mais ou menos, porque tem muita já conteúdo sobre isso por aí, mas a gente vai tentar debater essa questão da transformação em cima dessas mudanças de comportamento. E a gente sabe, uma das coisas que estão acontecendo é o consumo, ele já vinha se digitalizando, né? Já vinha nesse momento de digitalização há muitos anos, e agora ele simplesmente acelerou de uma forma absurda. Então, o consumidor que vai sair do outro lado dessa fase que a gente está passando agora, nesse novo normal, ele com certeza ele vai ser um consumidor ainda mais digital do que a gente já tinha antes, né? Ele vai ser um consumidor muito mais crítico, muito mais informado, né? A gente já debatia, já sabia que o consumidor já era um consumidor que já entrava na sua loja física muito mais preparado, muito mais informado sobre o que ele gostaria, sobre o que ele queria comprar. Isso vai aumentar ainda mais exponencialmente. Então ele é muito mais consciente, ele é muito mais crítico, ele vai ser muito mais informado do que ele já vinha sendo, sobre o que ele deseja, sobre o que ele quer. É um consumo muito mais digital.
Outro fenômeno que está muito óbvio para todos nós é o delivery, né? É a entrega, é o produto na porta. Isso é uma tendência que agora se espalhou para segmentos que antes não tinham esse tipo, essa modalidade de serviço, e que eu acho que muitos vão aderir, vão manter esse modelo de Perpetuar, negócio, né? perpetuar isso. O delivery veio para ficar para muitas empresas que antes não tinham, não operavam dessa maneira. Ele se obrigou a fazer o delivery, seja lá do que for, e ele com certeza vai manter isso, né? Enfim, e tem, acho que o último ponto, daí para a gente passar para a parte de transformação, e eu passar para o Thiago, não ficar eu falando, fazendo um monólogo aqui, uma coisa que vai alterar muito o nosso consumidor é a questão de conhecimento, porque a gente tem uma explosão, se tem uma indústria que está realmente explodindo, acelerando demais, é a de conteúdo online, é de educação online. Então, esse consumidor não, ele vai ser um consumidor com um conhecimento e um nível de informação muito grande, também pela queda de barreiras e preconceitos que hoje ainda a educação online ainda sofre em alguns países, como eu acho que sofre no Brasil. Essas barreiras elas vão cair agora e a educação online vai ter muita força nesse momento seguinte. Mas encerrando essa parte de comportamento de jornada, Thiago, que é o nosso, acho que o ponto de partida no nosso papo de transformação, assume aí, cara, e fala pra gente um Tá. pouco de transformação digital. Legal. A nossa visão de transformação digital, ela tem esse viés. A gente enxerga que no centro dessa transformação que as empresas, algumas já vêm passando, outras lideram esse movimento e outras estão ainda num estágio mais inicial e algumas ainda nem começaram. Mas a nossa visão de ponto de partida é a jornada do consumidor no centro. E aí a gente coloca alguns pilares em volta dessa visão. A gente construiu aqui uma visão de grupos, de áreas, conhecimentos, dimensões, 4 dimensões para a gente coordenar melhor aqui as frentes que envolvem uma transformação digital com a jornada no centro. Primeiro ponto é o planejamento e estratégia do negócio. Digital passa a ser o pilar estratégico de um negócio, de uma empresa. Então, ela tem que... As que ainda não estavam colocando o digital como centro estratégico, uma vez que o consumidor já mudou completamente os seus hábitos, consumo, as telas e tudo mais, a gente entende que as coisas na sociedade elas mudam primeiro, né, com o consumidor, as tecnologias surgem, smartphones entraram aí, e as empresas às vezes demoram um pouco para adaptar seus Perfeito? processos, produtos, Perfeito. negócios. Então, o primeiro ponto o digital é o centro da estratégia e ele tem que ser considerado no DNA, ele tem que entrar no DNA do negócio. Então, e aí o digital traz junto o cliente no centro dessa estratégia também. Outro ponto, mindset, decisões baseadas em dados. Todo mundo fala em dado, Big Data. É uma coisa cross numa realidade, em toda empresa, numa realidade de uma empresa que pensa digital. Então, ela é também um ponto, obviamente, sempre relevante. Novos modelos econômicos já surgiram, né? A reinvenção de um modelo de negócio, do segmento de indústrias, revolucionando aí áreas, e às vezes é assim que morrem empresas, né? Porque surgiu uma startup, um modelo que reinventou aquela indústria. É Parceiros, um por exemplo, favor. Thiago, dessa questão de modelo de negócio, e uma coisa que eu tenho presenciado aqui com alguns clientes nossos é a questão de modelo de assinatura. Isso é uma coisa que Ah, sim. está vendo, já vinha muito forte. Tem assinatura de Tem tudo, né, muito, hoje em dia. a Amazon no Reino Unido, aqui, assim como nos Estados Unidos, diversos produtos, mas diversos produtos que eu nunca imaginei, cogitei no modelo de assinatura. Aqui tem. Para quem entrou nos últimos minutos, a gente abriu falando que o Gustavo é o CEO da Cadastra e ele fica baseado em Londres. Já viveu lá 7 anos, voltou para o Brasil em 2010 e aí agora, há 2 anos atrás, voltou de novo e toca aí nossa unidade europeia. Internacional. E Isso eu tô aí. aqui em São Paulo. Isso. Estamos através do oceano, aí, across oceans. Uh, e
Então, assim, modelo de assinatura, a gente está trabalhando hoje num projeto aqui, eu não posso dar muitos detalhes, porque ele não está no ar ainda, mas ele vai para o ar muito em breve, e é um negócio que vai entrar muito forte, né, focado no modelo de assinatura, e a data de lançamento do produto, são 2 produtos, eles resolveram antecipar um mês. Então, assim, nós, agências, empresas, todos os parceiros, as empresas como nós, as agências que eles têm de criação, está todo mundo agora correndo, antecipando a campanha para um mês, porque eles enxergaram esse momento de. Esse é um momento onde as pessoas estão olhando para um consumo, é onde o modelo de assinatura se faz absolutamente relevante, condizente com a realidade do consumidor hoje, e que vai, de novo, mais uma coisa que vai permear e vai passar por essa fase e vai continuar crescendo, né? Com Porque vai certeza. alterar esse comportamento. Então, o modelo de assinatura, por exemplo, é uma questão de modelo de negócio que já vinha forte e que acho que também nesse modelo, nesse momento, vai ganhar uma importância ainda maior e vai permear com mais força essa fase e a próxima fase que a gente vai se encontrar. E já atinge todas as indústrias, a de alimentação, a indústria Exatamente. de moda, existem assinaturas de produtos que você recebe em casa para testar, né? Ali devolve aquelas roupas que você não gostou. Então, tem várias indústrias que já estão passando por essa mudança, surgindo aí modelos de negócio com baseados em assinatura, e é só um exemplo. E o último item aqui, dentro desse pilar planejamento e estratégia de negócio, compromisso com a inovação. Esses dias mesmo eu ouvi falar de uma empresa que fatura aí na casa dos 350 milhões de reais ano, e através de 6 startups que eles foram investindo, co-criando, eles já têm mais 100 milhões de faturamento de receita a mais. Então, somando aí já 450, quase meio milhão, meio bilhão. Então, a trazer, enfim, inovar, existem vários modelos de inovação que as empresas podem seguir, algumas abrem frentes de visões, outras terceirizam, enfim, a inovação é algo que é preciso trazer de alguma forma para dentro do negócio. Bom, esse foi o primeiro pilar aí da transformação digital. O segundo, ele é o pilar de tecnologia, dados e analytics. Um monte de coisa aqui relevante. A gente consegue aqui trazer alguns itens. Captação de dados na jornada. Aí a gente fala a jornada como centro, dado de novo, dado é algo cross, inclusive nesses pilares. Então a captação de dados na jornada ela se faz fundamental para você conhecer, ter assim, o básico para começar é você capturar dados confiáveis, dados que possam ser tratados, isso virar informação, virar inteligência e isso ser aplicado no negócio. Outro ponto aqui, integração de dados, né? Online e offline. Você não tem clientes online e clientes offline, você tem clientes, você tem consumidores. Os comportamentos existem de forma super variada. Você tem consumidor que ele é muito digital, tem consumidor que ele é muito mais tradicional e gosta e privilegia a experiência física, mas essas coisas agora estão mudando drasticamente, né, devido à nova realidade. E quando a gente sair dessa, como o Gustavo falou, a gente ainda vai ter, não vai voltar para aquilo que existia antes, para aquele normal, vai ter um novo normal. E aí, como saber qual vai ser o meu novo normal é um ponto também fundamental. Dependendo da indústria que você atua, você vai ter um novo normal completamente diferente. Você tem que entender como que são as suas audiências, aquela coisa, né, de público-alvo. Qual é o seu público-alvo? A gente já recebeu muitos nesses 20 anos, as empresas passando briefings, colocando: o meu público-alvo é classe B, C+, e A-. Cara, isso não é um público-alvo, isso é um macro público-alvo. Se você não conhece pelo menos 20, 30 audiências de uma forma muito mais profunda, saber se a audiência principal é formada por casais sem filhos, que moram na região tal, que gastam com tais coisas, tem tais prioridades, e o que esse cara está na frente da vida dele ali, e o que isso vai mudar para você se adequar. Se você não sabe isso em uma boa quantidade, se você não conhece bem as suas audiências,
Isso com certeza vai ser um desafio para conseguir prever, se preparar agora para as mudanças de consumo dentro da sua área, da sua indústria, do seu negócio. Isso aí. Eu gosto muito da ideia de tribos, né? Você tem uma audiência, um público-alvo, que é como tu falou, tu tem um público-alvo, mas dentro tu tem 200 tribos, que a gente chama de audiências, né? Eu gosto do menos sofisticado, eu gosto de chamar de tribos. Tu tem 200 tribos dentro de um público-alvo. E sempre, se você fizer um mapeamento disso na sua base de clientes, você vai ver os caras que compram com recorrência máxima, recorrência média, os que têm pouca recorrência, o cara que só comprou uma vez, e tem que entender muito bem dessa jornada, o que compõe o lifetime value dos teus produtos. Bom, ainda dentro de tecnologia, dados e analytics, a gente tem aqui automação e mensuração de dados e resultados. Isso aqui, de novo, ele é um tópico amplo. Aqui a gente poderia falar uma live inteira sobre automação de comunicação, automação de processo, mensuração de toda essa cadeia da jornada. Só aqui dá uma live inteira. E automação de processos e aumento da produtividade. Então, principalmente indústrias tradicionais, onde tem aquele modelo de venda tradicional, tirar pedido. Digitalizar não é fazer isso por e-mail, digitalizar é mudar essa estrutura, eliminar elos, eliminar ruído, eliminar trabalho manual e sim colocar processo automatizado que vai tirar trabalho, erro humano, que vai encurtar prazos, vai encurtar períodos e vai escalar ainda mais não só o processo de produção, mas a produtividade das pessoas e a capacidade de vender mais, aumentar as margens e reduzir custos, que é o que, no final das contas, as empresas vivem atrás disso. Bom, antes de tu passar para o próximo pilar, cara, não sei se vocês notaram, gente, mas a gente está com uma colinha na outra tela, ele lá, eu aqui, tá? Então é por isso que a gente fica aqui, né? A gente está assim. Eu estou sabendo onde é que ele está aqui também. Antes de passar para o próximo, acho que eu tenho 2 pontos. Um que eu queria reforçar bem assim o que tu falaste sobre essa questão do esse novo consumidor, esse novo momento que a gente vai se encontrar, quem sabe muito em breve. Como é que a gente vai saber o que é esse novo? É muito imprevisível como é que vai ser exatamente o comportamento o nosso novo comportamento. Mas se tem um lugar que eu acho que a gente pode sugerir, eu e o Thiago, para todo mundo que está pensando nisso, está preocupado com isso, é olhar os dados que vocês têm. E se a gente não tem o dado, é tentar identificar que dado falta na minha jornada, que pedaços desse quebra-cabeça eu não tenho hoje, para que eu possa começar a entender o que está mudando no comportamento do meu consumidor e para que eu possa tentar entender os sinais que esse novo consumidor vai começar a me dar, né? Que nada, a gente volta para o dado, quando a gente passar para esse novo momento. Então, assim, é realmente utilizar os dados e os dados do digital, porque a gente vai ter os dados do offline, eles vão estar muito ainda, né? Ou muito poucos ou inexistentes para a gente poder utilizar para alguma coisa. A gente vai ter realmente só dados digitais. É aí que vai ser a fonte dos primeiros insights de como é que vai ser esse novo comportamento. Então, acho que essa é a parte da resposta desse novo normal, né? Um novo normal. É em cima de dado. E uma das coisas que a gente está fazendo é olhando para o hoje. Eu queria trazer o último ponto, antes da gente passar para o próximo pilar, do hoje. O que a gente está olhando no hoje, agora? Muitos dos nossos análises e insights, que eu tenho participado bastante também, e outros que eu sei que está acontecendo em outros lugares, e com outros parceiros que a gente conversa, relatórios que a gente fazia, análises e insights que a gente fazia em cima de ano versus ano, mês versus o mês passado, eles se tornaram dia versus o dia anterior, dia versus o dia da semana anterior no máximo, porque a gente está olhando realmente tudo muito no curto prazo, porque é um comportamento que a gente tem agora, é um comportamento muito único, muito pontual. Eu não posso comparar o comportamento do hoje, do ontem, com o mesmo dia do ano passado, que aquele consumidor do ano passado ele não existe mais.
né? Então, assim, a gente tem que trazer a realidade de hoje. É assim, é o dedo no pulso. Acho que é uma frase que a gente usa muito na Cadastra há muitos anos. É o dedo no pulso mais do que nunca. A gente tem que estar com o dedo no pulso do que está acontecendo de manhã, de tarde e de noite, para a gente entender o dia de amanhã, criar os insights para fazer as otimizações e tomar as decisões para a gente poder continuar seguindo com o nosso negócio para frente. Então, essa questão da mensuração e da analytics na transformação digital e no olhando o agora é a base desse agora. É os dados, é a mensuração, é a maneira como você está tirando relatórios e criando os insights hoje para decidir o amanhã. Bom, indo aqui para um terceiro pilar da transformação digital, baseada na jornada do consumidor, a gente falou aqui de planejamento e estratégia, a gente falou de tecnologia, dados e analytics. Terceiro pilar que a gente coloca aqui, educação, cultura e pessoas. Dentro desse universo, a gente pode colocar aqui os seguintes itens. Métodos ágeis, isso todo mundo vem falando bastante e nada mais é do que se adaptar a uma velocidade agora muito diferente. O Gustavo acabou de falar dessa questão do time e da velocidade, que o momento agora está exigindo, mas isso já vem de uma adaptação a esse novo mundo Perfeito. que está em transformação acelerada, né? O mundo está se reinventando, as coisas estão surgindo com cada vez menor tempo. A cultura da experimentação, tentativa e erro. Então, primeiro ponto, métodos ágeis. Segundo, cultura da experimentação. Aceitar, assumir riscos. É claro que não é assumir riscos loucamente, mas você saber que para você dar os passos na evolução, num caminho de transformar um negócio, transformar várias frentes, você precisa testar. E você cria teses, você cria possibilidades e você precisa testar elas. Então, criar essas teses, testar rápido, corrigir rápido e entendendo, claro, dentro qual é o risco que você pode assumir e se der errado, se você pode assumir as perdas e as consequências desses pequenos testes que são essenciais para o aprendizado, para a evolução. Terceiro item aqui, ter times multidisciplinares. Também se fala muito disso, mas na prática não é fácil, porque isso aqui envolve trazer pessoas diferentes, com conhecimentos diferentes, soft skills talvez diferentes, hard skills diferentes, e nem sempre é óbvio quais são essas hard skills, quais são essa diversidade de time que a gente precisa trazer dentro de um caminho de transformação que, de novo, também não é óbvio para boa parte dos negócios, para as empresas. E tu tem outro desafio aí, né, Thiago? Tu tem essa questão de identificar as pessoas, identificar os skills que você precisa ter para fazer essa transformação, né? Os gaps de skill que você, encontrar essas pessoas que tenham esses skills. E aí tu tem um outro desafio, tem vários, mas tem um outro que vem logo depois desse, que é fazer essa galera trabalhar junto. Como é que tu consegue montar times multidisciplinares, pessoas que tenham skills bem diferentes, um é analítico, o outro é criativo, o outro é planejamento, o outro é estratégico, o outro é compra de mídia, enfim. E fazer essa máquina operar junto, essa máquina operar com velocidade, essa máquina toda ela trabalhando com drive de dado, enfim, o que a gente acabou de falar. Então, assim, esse é um desafio também muito importante que muitas empresas a gente vê que tem dificuldade, porque realmente é um desafio complicado, complexo. E quando a gente fala de time multidisciplinar, a gente está falando também dos squads, dos clássicos squads. Perfeito? A gente está falando aqui de isso aqui é aplicado para momentos diferentes, maturidades, processos, coisas diferentes. Então a gente pode falar dos clássicos squads que as empresas montam dentro das áreas de marketing, dentro de várias áreas. Por exemplo, os núcleos de guerra agora que as empresas montaram para passar pelo Covid são geralmente formados por times multidisciplinares. Né? A gente traz uma pessoa de cada núcleo para formar o comitê de crise, o comitê de guerra, em momentos difíceis. O que muita empresa, as mais amadurecidas, já fazem há algum tempo, né? As amadurecidas digitalmente, é que elas já têm squads multidisciplinares, então montar um time agora, por exemplo, para o Covid, talvez não tenha sido tão
é difícil encontrar quem trazer as pessoas com key skills para formar esse comitê que eu acredito que muita gente esteja acontecendo, tem agora trabalhando. Outro item aqui é alinhamento de propósito entre os times. Isso aqui é fundamental, parece básico, mas o alinhamento de propósito, por que as pessoas estão ali, por que elas acordam todos os dias para trabalhar nesse negócio, nessa empresa. Então, a busca por propósito, e todo mundo está vendo na sociedade. As pessoas querem ganhar dinheiro, claro, é importante para todo mundo, mas aquelas que conseguem ter uma opção para mais ampla, ali um leque mais amplo, ele vai começar a olhar sempre para a empresa do lado, para o coleguinha, para a pessoa. A gente já tem essa coisa, o ser humano já tem essa coisa da grama do vizinho ser sempre mais verde, mas quando a gente enxerga empresas e negócios e times que estão trabalhando não só numa frente de negócio, numa empresa que tem produtos que são admiráveis, mas que tenham um propósito muito claro, isso alinha as pessoas e faz com que as coisas e desafios tão grandiosos como transformação digital sejam mais fáceis e sejam mais fáceis de implementar, de andar dentro de um desafio tão grande. Outro ponto aqui, obtenção e retenção de talentos digitais. A gente está falando aqui de um conhecimento, de trazer conhecimento de duas formas, né? A gente, obviamente, e aí é o próximo ponto, tá? A gente precisa ter uma nova realidade de demanda de conhecimento. Isso não é só na área de marketing, que é a nossa origem, né, da Cadastra, que é do marketing de performance, lá no search marketing, e aí a gente tem mais contato, inclusive, com essas áreas historicamente, mas também muito de e-commerce. Não é só essas pessoas serem constantemente atualizadas, mas também trazer pessoas do mercado que tenham esses conhecimentos, de novo, hard skills, e além de soft skills que também o mercado demanda, trabalhar com método ágil, trabalhar com times multidisciplinares, traz a necessidade também de outros soft skills que talvez não exigisse tanto antes. Então, indo para o último ponto, além de trazer pessoas do mercado, o mais importante ainda que eu considero é essa nova realidade de atualização profissional que estamos vivendo agora. As áreas de marketing, as áreas de produto, as áreas comerciais, as áreas de trade, todas elas precisam passar cada vez mais por constante atualização. Então, aquele método que todos nós, que já temos aí uma idade acima dos 30, para não entregar aqui a faixa etária, eu entrei na ponta da geração Y, tá? Só para ficar bem claro. Eu peguei Eu não sei tu, cara. o comecinho, cara. Sou bem mais novo. Eu sou bem mais novo que tu, não passei por isso, cara. A audiência consegue ver, cara, quem que é mais novo, quem que não é. A diferença é pequena para tua sorte. Mas a gente que foi assim, teve aprendizado, né, passando a fase da escola, a gente foi aprendendo na universidade muitas coisas. O digital, todo dia tem alguma coisa nova. Todo dia um Google, um Facebook, uma Salesforce, uma Oracle, uma Adobe, estou citando aqui grandes players de tecnologia, trazem formatos de comunicação, trazem produtos, inovam naquilo que já existe constantemente. Então, a necessidade de atualização ela é insana. Ela é insana. Então, se você hoje vai fazer um curso, uma faculdade, uma graduação, aquilo tem que passar por análise do MEC hoje em dia. Tem todo um processo burocrático, infelizmente ainda, ou felizmente necessário, mas
O conhecimento para aquelas empresas que estão num cenário, e aí a maioria dos casos, uma alta concorrência, alta competitividade, muitas vezes posicionada por preço e não por valor, por diferencial de valor. Então, Perfeito. para você se diferenciar, você tem que estar muito à frente com informação, com conhecimento. Então, entra aqui nesse pilar uma necessidade de uma nova realidade de atualização profissional. Atualização constante, beber constantemente de fontes de informação atualizadas, e aí não é só em marketing, de novo, não é só em tecnologia, ela é ampla e vai, claro, dentro também da área de cada pessoa, de cada atuação profissional. Eu sempre gosto de pensar, cara, que, e eu sempre disse isso, acho que por aí, que ser um profissional de digital, ele exige muita humildade. E aí não é, eu Gustavo, humildade, não no sentido, porque a humildade pode soar muito politicamente correto, e muito bonito, e muito romântico, todo mundo tem que ter humildade, a gente sabe disso. Mas ele se aplica muito claramente ao profissional de marketing digital, porque exatamente como tu falou, cara, a gente aprende e precisa desaprender e aprender de novo numa velocidade que é totalmente rara comparado com outras profissões, né? E única comparado. Então tu tem que ter consciência o tempo inteiro que tu sabe muito até um certo momento, mas que muito rapidamente tu pode ficar bem para trás e já não ser mais o especialista que você imagina que você é, porque a velocidade realmente é muito grande e ela tem só aumentado nos últimos anos. Então exige uma certa humildade, uma consciência, uma capacidade de autoconhecimento, falar, cara, eu tô realmente acompanhando o mercado, eu ainda sei tudo que eu sabia e tudo que eu sei ainda realmente se aplica da maneira que se aplicava 2, 3 anos atrás, ou eu fiquei para trás e eu preciso descer aqui de onde eu estou e ir lá e estudar e ler, né, me colocar nessa posição de aluno de novo. Porque é muito fácil a gente crescer rápido, virar um especialista, já é líder, né, e aí tu ficar naquela posição, não, e daqui a pouco tu tem que descer, tu tem que virar aluno de novo. É a capacidade que a gente tem que ter de se tornar aluno sempre. Exato. Então, eu sempre levei isso muito comigo, eu acho que é muito importante para todo mundo que trabalha nessa área ter essa consciência. E as empresas que estão aí construindo esses times, trazendo esses talentos para dentro das suas empresas, tem que construir times que tenham essa consciência de constante aprendizado. Acho que essa é a frase mágica, constante aprendizado. Exato. E é legal ver que muitas dessas universidades e faculdades de ponta também, muitas delas estão se mexendo, e isso é super relevante, é super importante, né? Então, esse é um ponto aqui que acho que ele ficou muito claro para a gente nessa parte educacional, de constante atualização profissional, tanto que nos motivou no final do ano passado a criar uma divisão de negócio na Cadastra só na área de educação, onde a gente entende que, como parceiros na transformação digital dos nossos clientes, das empresas, a gente precisa ter momentos, além dos momentos tradicionais, de onde já há transferência de conhecimento, e é importantíssimo isso, né? Não é só uma terceirização, não, acho que cada vez menos é esse modelo de terceirização. Se a gente pegar então lá aquela discussão das agências, do movimento de internalização, do movimento de... Parece, a impressão que dá é que quando se fala em agências, em operações in-house ou de agências, é um ou outro. E não faz sentido um ou outro. Não. Não faz sentido você ter que, ou você tem uma agência de propaganda, não interessa qual é o tipo da agência, e terceiriza tudo com ela, e aí tem um time de marketing para fazer só essa relação de demandar e ser servido, ou você tem um time in-house, porque né, que vai para o lado oposto quando estressa, acha que estressou esse modelo. E o que a gente acredita é nenhum nem outro. O modelo, o digital virou core. Não é a comunicação, não é o marketing só que digitalizou. O digital virou core business, isso que a gente falou lá no primeiro pilar, né? O digital é o novo pilar estratégico dos negócios. Então, se o digital virou o pilar, é claro que as empresas precisam ter pessoas com skills digitais. Isso não quer dizer que as empresas têm que saber operacionalizar tudo que entra no universo digital, de tecnologia, de analytics,
de marketing e tudo mais. Porque isso é humanamente impossível. Você tem que ter foco no seu negócio, só que agora o foco do seu negócio também é ser um negócio digital. Então é claro que você tem que ter pessoas que conhecem e-commerce, que conhecem marketing digital em várias frentes, mas isso não quer dizer que você não vá precisar, e que o caminho ideal é que você tenha parceiros que te ajudem a ter a profundidade que raramente as empresas conseguem ter quando atuam em indústrias que, né, das mais variadas, quando o negócio delas não é, como no caso da Cadastra, o core do negócio não é dominar o máximo possível todas essas disciplinas e conjunturas. Bom, Perfeito. acho que encerramos aqui o terceiro pilar da transformação digital. O quarto seria, aí sim, a experiência do cliente. Experiência do cliente, a gente pode listar aqui 5 itens. O primeiro deles é presença digital. Gustavo tem um exemplo aí interessante de presença digital. Eu acho que o ponto de presença digital, que a gente sempre existe uma conversa, um debate, principalmente no início das conversas que a gente tem com clientes e com parceiros do mercado e com empresas que a gente acaba só conversando, interagindo, essa é uma pergunta, na verdade, assim, qual é a presença digital que você precisa agora, no curto, médio prazo, e qual é que você precisa no longo prazo? Porque desde lá do início, de novo, voltando lá para o nosso início do search marketing, aí começou a ver as redes sociais, a gente sempre teve conversas onde vinham nos abordavam, eu quero estar no Facebook, eu quero fazer um site, eu quero ter um aplicativo, eu quero. A questão é, ok, sempre faz sentido esses lugares, essas plataformas, mas você precisa estar lá nesse momento agora. Essa é realmente a estratégia de curto prazo. Esse é o início da sua jornada, da sua presença digital, é ter um site. Hoje a gente sabe muito bem, por exemplo, os marketplaces. Você não poderia, de repente, começar com uma presença em um marketplace e daqui a pouco, depois de uma fase de aprendizado, de entendimento de que o produto está vendendo melhor, de preço, de entrega, de experiência que você está oferecendo para aquele público, para o seu cliente. Aí você lançar uma plataforma, um e-commerce, né, 100%, e aí começar a vender no seu próprio e-commerce, e aí, obviamente, uma experiência completamente diferente, mas entender as fases da sua presença digital, por onde é que ela começa? Ela precisa começar com e-commerce, com aplicativo, com Facebook, com Instagram, com LinkedIn, com Twitter, porque é óbvio que isso agrega complexidade. E aí volta para você precisa ter um time que entenda de tudo isso, que trabalha integrado, você precisa ter dado coletado de todas essas frentes. Então, é uma riqueza de dados, mas ela agrega complexidade. E ela requer investimento. Ela requer Exato. investimento. Então, assim, nem sempre, né, nem sempre a resposta é preciso estar em todos os lugares e preciso estar em todos os lugares agora. Então, a presença digital ela é isso, ela é um ponto de atenção estratégico muito no início da nossa jornada. E essas decisões elas são muito importantes pensando também pensando no curto, no médio e longo prazo, né? A marca que decide vender via WhatsApp, a marca que decide vender através de um e-commerce próprio, decide vender ou decide não ter um canal direto com o consumidor, por exemplo, principalmente, por exemplo, pegar as indústrias aí, que vendem muito mais através de trade, através de atacadista, através de distribuidores. Às vezes ela depende de uma venda que está completamente num cara que não está digitalizado ainda também. Então, como Sim, ela vai. E ela, como também não atende direto ao consumidor, para criar um canal, ela está dando um salto aqui e vai viver uma nova realidade que ela tem que entender se ela está preparada para isso. E só botar um e-commerce no ar para ficar vendendo ali 0,1% de todo o seu faturamento através de um site, sem fazer um plano estruturado para isso, vai deixar frustrada o top management do negócio. Né? Você abrir um e-commerce sem se preparar para isso, terceirizar esse e-commerce para outra empresa fazer a gestão. Enfim, existem muitas frentes diferentes. Existem indústrias que já voltaram atrás com o seu e-commerce próprio porque não estava sendo perfeito, relevante. Tem perfeito, varejista que perfeito. voltou atrás. Quantos e-commerce a gente não sabe que abriram e fecharam. E e-commerces que, quando fecharam da primeira vez, ainda não voltaram, porque o trauma foi muito grande, porque quando se lançaram, fizeram um grande investimento e aí não estavam preparados para isso.
Então, até entrar em marketplaces é uma questão que não é tão óbvia. Não é você fechar necessariamente apenas um pedido e mandar lá para B2W, para Dafit, para qualquer um marketplace grande que seja. Isso você está fazendo uma venda. Você não está atuando como um seller no marketplace. Você não está integrando através de tecnologia. Você não está tendo informação em real time do que está sendo vendido, do que não está sendo vendido, para quem. Ou seja, você Você não tem o dado, né? você não tem o dado, você não. Não é o seu consumidor. Você está fechando para um cara que só vende online, essa é a diferença. Exatamente. O seu controle, o seu conhecimento dessa venda online, ele continua sendo próximo de zero. E aí Exatamente. você não amadurece, você não. Nesse jogo de transformação digital, você não pula de casa, você pode estar Fica se para trás. enganando, que está tendo uma estruturação digital. Bom, seguindo aqui no nosso quarto pilar, que é a experiência do cliente. E aí, a gente falou de presença digital, a experiência nos canais digitais, né, e a consistência do omnichannel. Importante que assim, o teu consumidor ele não é online ou offline. Existem diversas atividades, frentes, estratégias para você aproximar quem não compra online para comprar online, para quem compra muito pouco offline, tem uma geração que prefere só comprar online, para também passar a ter experiências mais prazerosas nos pontos físicos. Então, essa consistência que vai desde preço, experiência de ponto de contato, ela precisa existir porque a jornada ela não é linear. Muito vem se falando de jornada nos últimos anos e todo mundo tem uma só conclusão. Ela não é linear e ela é muito diferente para cada indústria. Então, uma jornada de compra de um livro, ela é diferente de uma compra de uma roupa. Se é uma roupa, uma camiseta básica, vai ter uma diferente jornada de um terno, ou de um sapato. Então, cada produto, inclusive dentro de uma indústria, vai ter uma trajetória de jornada diferente. Isso quer dizer que vai ter touch points em canais diferentes. As pessoas, numa decisão de uma compra de uma geladeira, por exemplo, a gente sabe, nesses 20 anos de ter trabalhado com tantos varejistas de linha branca, a gente sabe que é uma decisão que acontece quando é uma compra de casal, ela acontece às vezes final de semana, que é quando o casal vai conseguir conversar sobre. É uma compra, um valor muito importante, não é um negócio que você compra assim por impulso. Ticket alto. Então tem canais que vão funcionar bem, tem canais que não vão funcionar tão bem. Então essa conhecer a jornada, tudo volta para a jornada. Conhecer bem a jornada é fundamental para você trabalhar melhor a experiência do usuário, do consumidor nos teus canais. E aí entra no terceiro item, que é a comunicação personalizada e humanizada. E aí a gente pode dar um viés tecnológico aqui nesse item, que é compra programática, que é o que permite hoje escalar a comunicação, banner, vídeo, né, a comunicação digital. Out of home é o próximo a entrar forte nessa digitalização, né, através do Digital Out of Home, que já existe, ainda não está rodando a toda capacidade, não está conectado ainda tudo que pode estar conectado com compra programática, e quando isso tiver, as marcas vão poder acessar inventários que não acessavam antes. É uma Isso questão vai de inventário hoje, né? É é uma uma questão questão, de inventário, né? e out of home é diferente também, porque você tem ali uma mídia de elevador, você tem uma mídia de indoor, num shopping, você não tem dificuldade de mensuração, então gera uma dificuldade, é diferente do modelo da internet, onde você tem um cara numa tela e deu viewability, o cara viu. As pessoas estão passando, transitando num lugar, já é um pouco mais diferente Sim, de trazer essa realidade para os KPIs já conhecidos e estabilizados no marketing digital. sim. Bom, para a gente avançar aqui mais rápido, relacionamento e engajamento ao longo da jornada. A gente tem antes da compra, né, esse relacionamento, esse engajamento, as etapas de um funil clássico que todo mundo conhece. Awareness, engajamento ali, consideração, a aquisição, e tem toda a etapa pós, né, que é o relacionamento com o cliente
e aí Retenção. o upsell, o cross-sell, etc. Exatamente, retenção. E o último ponto aqui, cocriação com consumidores, que também é uma realidade, tem cases aí a todo momento surgindo de marcas que convidam consumidores a sugerir produtos, cocriar e oferecendo ou não alguma coisa em troca, mas essa é uma realidade, já está acontecendo, não numa escala grande, mas é algo que faz todo sentido porque você traz o consumidor, deixa muito claro que ele está no centro da sua estratégia e traz isso para a sua realidade. Isso só vai enriquecer ainda mais a estratégia de negócio da empresa. Acho que o Falamos, hein, último, o cara? único ponto que eu quero, a gente fala, cara, o único ponto que eu quero trazer para a gente encerrar, que volta um pouquinho naquela questão do Omnichannel, que daí trazendo de novo para essa nossa, eu quero sempre trazer a coisa, o papo pro hoje, né? Vamos falar o que está acontecendo agora aqui, vamos tentar trazer esse contexto sempre. E uma coisa que está muito clara de novo, uma coisa que já estava acontecendo, já se lia sobre isso, já se via essa transformação, mas que agora ela é outra coisa que exponencial, é o papel da loja física, né? Para quem tem loja física, na questão omnichannel, né? Falando dos varejistas, das empresas que têm uma presença física, o papel da loja física, a questão do delivery, do ship to store, do collect in store, todos esses serviços que a loja física, algumas empresas já tinham nas suas lojas físicas, que quando voltar para o nosso novo normal, eu acho que são serviços que vão vir com uma força muito grande, porque nós vamos estar com uma experiência cada vez mais, ainda mais digitalizada de consumo. E nós vamos esperar por esses serviços das empresas com que a gente vai consumir. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, que tá outro efeito desse momento que a gente está vivendo agora, que a gente vai enxergar no pós-crise, digamos assim. Com certeza. Bom, a gente ficou aqui 45 minutos em cima para contextualizar a transformação digital. Agora a Isso. gente vai acelerar aqui para o nosso tempo aqui, tem mais 10 minutinhos. Segundo macro item aqui do nosso bate-papo seria falar um pouco da maturidade digital. Então, era importante a gente falar de tudo isso, e eu imagino que algumas pessoas que estão aí nos acompanhando, nos assistindo, devem ter feito, né, vai ouvindo, vai pensando na sua realidade, vai ouvindo, vai pensando, oh, isso aqui, putz, isso aqui eu já comecei, isso aqui ainda está muito atrasado no meu negócio, aqui pode melhorar no curto prazo, aqui vou precisar reinventar muita coisa. Então a gente começa a meio que mapear aí a nossa maturidade digital. E aí existem já alguns estudos de mercado, onde a gente pode trazer aqui só para colocar um pouco como é que está a maturidade digital das empresas. Se a gente colocar uma linha média, que ela é baixa, na escala de 0 a 100, a gente teria aí apenas 40, a gente teria seria 60% das empresas que ainda estão atrasadas, estão ainda no estágio muito tradicional, muito próximo de zero, até um estágio de amadurecendo. Então, a gente coloca aí indústrias avançadas, indústrias de base, transporte, infraestrutura, bem de consumo, e aí que a gente pode colocar quem já está um pouco mais na média, um pouquinho para cima. Telecom, tecnologia, varejo e serviços financeiros. A experiência, por exemplo, de banco já é uma coisa que já está digitalizada há algum tempo, já está bem superior há algum tempo. E se a gente conseguisse aqui colocar em 4 grupos, separar todas as empresas de todas as indústrias em 4 grandes grupos, hoje a gente classifica, né, na cadastra aqui os seguintes 4 grupos: as empresas tradicionais, que são as empresas onde os investimentos e as iniciativas digitais são bastante limitados, estão muito tímidos, ainda muito no começo, ainda numa fase, no máximo, ali de planejamento, e talvez essas estejam sofrendo mais nesse momento por ter que ter colocado às pressas canais que ainda não estavam preparados para vender, para atuar digitalmente na sua cadeia ali de conversão, para trazer novos clientes, novos negócios.
os que estão amadurecendo, ou que estão ali num nível emergente, que é o cara que está, a empresa que está adotando a transformação digital, alguns desses vários itens aqui que a gente colocou, planejando e investindo aí de uma forma um pouco mais para frente. E aí a gente tem as maduras ou quase maduras, as que estão em ascendência, que já tem um plano digital em andamento, já tem várias frentes muito mais avançadas. A gente às vezes encontra numa mesma indústria, numa categoria de uma indústria do mercado, a gente encontra empresas que estão às vezes destoando bastante, inclusive da maioria dos outros players. E por último, os líderes, né, os que puxam aí onde também tem os pure players, né, nesse grupo aí, as D2Cs, né, as direct to consumer, as marcas que já nasceram num Já cenário nasceram digitais, né? totalmente digitais, pulando várias etapas de uma cadeia de consumo né, para Perfeito. de produção e de consumo. Isso que era legal falar dessa questão da maturidade, que a gente enxerga 4 grupos macro aqui de empresas nesses 4 estágios diferentes. Perfeito, A nossa próxima pauta aqui seria mais para finalizar, que é ok, diante de tudo isso, diante do Covid, o que eu posso fazer? Eu acho que tem que separar, já respondendo, o que você pode fazer, o que você já está fazendo, provavelmente você já fez, a gente já está na 5ª semana aí, né, da quarentena, na maior parte dos estados e das cidades. Imagino que muita gente já tomou, muitas empresas já tomaram aí já fizeram muitas coisas, né, muitas muitas medidas, providências, né? muitas providências. Então a gente tem assim coisas do curto prazo e coisas do médio prazo. Curto prazo, muito já se viu por aí. Foram para o WhatsApp vender, ativaram um canal digital às pressas. A gente ouviu falar de e-commerces que foram colocados no ar em 10 dias, em 5 dias, em um dia, o que não é tão fácil para empresas médias e grandes, né? Empresas pequenas, negócios pequenos, micronegócios, é mais fácil colocar de pé, é mais factível, é mais viável do que empresas grandes, que têm uma cadeia muito mais complexa, integrações muito mais complexas. E tem as medidas de médio e longo prazo, né? Aquilo que você pode fazer para se preparar para esse novo normal. Tudo isso que a gente falou dessa mudança de comportamento. A gente não vai voltar para aquele comportamento de consumo que a gente tinha na grande maioria esmagadora das indústrias. A gente vai ter uma nova realidade de comportamento. Então, a gente imagina que as empresas elas podem fazer então 2 coisas, o que dá para fazer no curto e o que dá para fazer no médio. No curto, imagino que muitas das médias e grandes empresas já estejam rodando algum tipo de plano. E você tem que entender, e o que você tem que fazer aqui é checar se esse plano está fazendo sentido diante do cenário que você tinha antes e do que você vai também ter depois. Tá todo mundo desesperado atrás de muitas empresas querem manter o faturamento, algumas empresas estão tentando não morrer, né? Estão tentando sobreviver nessa fase. Então, direcionando todos os esforços para fazer essa transação digital acontecer de uma ou de mais formas. Só que, em algum momento, aquelas que não estão com a faca no pescoço, não estão com medo de quebrar, isso não é tanto o que as aflige, o que vai as afligirem vai ser, então, aquilo que vai estar ali adiante, que é o desconhecido, como é que vai estar o comportamento, o que vai mudar, se vai voltar para aquilo que ela tinha ou se vai ter que colocar e desenvolver melhor essas ações que elas estão colocando agora emergencialmente para não despencar totalmente o seu faturamento. Então, acho que são 2 questões, assim, é impossível responder para todas as indústrias, mas eu acho que de curto prazo é isso. Você tem que revisar se você está fazendo tudo realmente aquilo que pode fazer para te ajudar a passar por essa fase, por esse momento complicado, e aí você pode ter diversas frentes diferentes, assim, uma delas que a gente falou é dados. Se você não
começar a ter dados agora do que você está transacionando, se você colocar uma operação digital ou várias operações, e isso não tem uma integração de dados, você está fazendo isso de uma forma completamente emergencial para não cair o seu faturamento, completamente, ou para ter algum faturamento, é compreensível, mas talvez isso possa ser feito de uma maneira um pouco mais eficaz para que te prepare, inclusive, ali para o médio prazo. E para quem precisa se preparar mais para o médio prazo e não para o curto, eu acho que é se preparar para essa mudança de comportamento, então você precisa também ter uma qualidade de dados e dados confiáveis, você precisa agora refletir como é que esse cara vai estar amanhã. É isso aí. É isso aí. Cara, a gente Como é que esse está consumidor vai estar amanhã. faltando uns 5 minutos, a gente acabou não deixando muito tempo para perguntas, porque é óbvio que a gente fala demais. Gente, eu só queria dar um oi aqui, um muito obrigado para todo mundo. Eu estou vendo os comentários aqui, tá? O Felipe Cambraia, que trabalhou conosco um tempão até em Portugal. Um abraço, Felipe. Cenário Brasil, sim, Felipe. Cenário Brasil, mas, cara, é praticamente o que está acontecendo aqui na Inglaterra. Não sei como é que está Portugal, mas eu imagino que é muito parecido. O Adilson está falando que o Thiago é o Bill Gates do marketing digital aí, o Thiago. Pô, Bill Gates, velho. não, menos, cara, menos. Podia, A podia. Daisy Luz. A Daisy Luz trabalhou conosco também. Daisy é professora de marketing digital hoje. Um abraço, Daisy. Obrigado pela participação. Gente, tem bastante comentário, tem bastante legal, curtidas. E o pessoal tá rindo aqui, cara, que tu falou que tu é mais novo que eu, cara, que não tá batendo. O pessoal tá Não, rindo não, aqui, ó. não. Eu Não é disso que eles estão vou. rindo. Não é disso que eles estão Não. rindo. O Armazém Cerâmico, obrigado, cara, pela participação. Gente, se vocês tiverem uma pergunta, a gente tem 2 minutos para uma pergunta. Enquanto eu vou lendo aqui, mandem uma pergunta que o Thiago ou eu respondemos. Tem muito joinha. É, A Gi também aqui, que concorda com a visão. Gi, obrigado, Gi, pela participação. Bom dia, Cesário, desculpa. Pessoal da arquitetura 6MM dando oi. Ó, o Rafa Dias, abraço, Rafa. A Michelle, pô, a Michelle foi minha aluna, um beijo, Michelle. É isso aí, cara, tem bastante gente aqui. Se vocês tiverem uma pergunta, a gente tem 2, 3 minutinhos, senão a gente se não, na despede. realidade a gente tem um e-mail aqui, que Um e-mail a antes de live do derrubar. Instagram ela cai em 1 hora, né? Ela cai, ela cai. A gente pode Vamos contar uma piada derrubar. agora, cara, nesse último minuto aqui no máximo. Puta, piada só se tiver que eu sou péssimo em piada. O pessoal que me conhece Não, sabe que eu tô tem uma vez que fora eu não sou também. engraçado. Não, Mas acho que é um agradecimento, então, cara. Obrigado por todo exato. mundo. A gente chegou a 200 e, pelo que a hora que eu botei um olho aqui, tava 220 pessoas, muito mais do que a gente imaginava. A gente achou que é só ser amigos familiares, algumas pessoas da cadastra, mas com certeza tem muito mais gente aí. Obrigado por ter vindo nos escutar. Quem sabe a gente consegue fazer mais algumas aí em breve, Thiago. Foi muito bom. E De novo, obrigado. a gente deve fazer mais, né? Então essa foi a A gente primeira, deve, a gente o deve. nosso piloto, então aguardem aí novidades que a gente vai soltar aí mais lives, vamos entrar em Isso, mais assuntos, com mais profundidade em alguns assuntos, acompanhe aí isso. as nossas redes sociais. Hoje foi só um pontapé, foi só o inicial para a gente botar o assunto maior no contexto. Agora a gente entra com os detalhes em breve. Valeu, gente. Um abraço a todos.